Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele criou. Então, já tinha essa terra, né? E a terra era sem forma e vazia. Nesta terra que Deus tinha criado, ele não contou como ele criou. Ele simplesmente criou. E essa terra era sem forma e vazia, não tinha forma e estava vazia, sem nenhum habitante ou vegetação. E havia trevas sobre a face do abismo. Era uma terra que tinha um abismo, era um precipício, né? Era um buraco, né? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E nesse buraco, nesse abismo, que é um precipício, continha águas. Era uma terra que já tinha sido criado, que era sem forma e vazia, mas tinha água dentro desse abismo, deste buraco. E esse buraco era escuro, tinha uma forma de escuridão na face desse buraco, né? Que tinha água. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, em cima desta água que continha neste buraco, um abismo, né? Era um precipício. Esse abismo não é o espaço sideral, né? O espaço lá que vai a NASA, né? Esse abismo era uma depressão, era um buraco, era um Grand Canyon, né? Que tinha água e tinha escuridão, né? Só que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? E disse Deus: haja luz, e houve luz, né? Esta luz não é o sol, é uma luz especial que Deus tinha criado, né? E viu Deus que era boa essa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Ele separou a luz que ele tinha feito, que não era o sol, e essa escuridão, né, que já estava lá. Essa escuridão já estava lá, neste mundo que Deus tinha criado. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde, foi a manhã, o dia primeiro. No primeiro dia, ok? Deus criou o mundo, não contou como fez. Ele contou que era este mundo era sem forma e vazio. Só que tinha uma escuridão, né, na face desse buraco, né? Tinha um buraco nesta terra, neste mundo, né? Tinha uma depressão. Tinha um buraco que havia trevas, né, sobre a face desse buraco, né? E o Espírito Santo se movia sobre a face deste buraco e esse buraco tinha águas, né, que continha escuridão. Bom, o Espírito Santo se movia neste lugar que tinha água e escuridão. Ele passeava. Daí, o versículo 6, Deus disse, né? E disse Deus: haja uma expansão, haja um lugar no meio das águas. Essas águas aparecem aqui, em um abismo escuro nesta terra. Era um mundo que tinha um buraco que era escuro e continha águas. Só que veja, o nosso mundo, haja um lugar no meio das águas, que era aqui, e haja separação entre águas e águas. Deus separou no meio das águas um lugar, como se fosse uma bolha, a meia bolha. Aqui águas em cima e águas embaixo, até aqui, né?
esse mundo ficou aqui, vazio. Era o nosso mundo, nesse mundo que continha águas, que tinha um buraco, né? Era um buraco que tinha águas e era escuro neste mundo que já tinha sido criado. O nosso mundo foi feito nesse mundo. E fez Deus este lugar, e fez Deus o lugar, e fez separação entre as águas que estavam debaixo do lugar e as águas que estavam sobre o lugar. E assim foi. E chamou Deus o lugar céus. E foi tarde e amanhã o dia segundo. Daí ajuntem-se as águas debaixo deste lugar num lugar, e apareça a porção seca. Essa porção seca é a terra, é os continentes. E assim foi. Então Deus fez um lugar no meio das... Deus fez o nosso mundo, os continentes, a terra, os continentes, em um lugar no meio das águas deste mundo. E viu Deus que era bom. Então, o nosso mundo, pela Bíblia, ele foi feito no meio das águas deste mundo. O nosso mundo foi feito no meio das águas deste mundo, que era um mundo em que Deus tinha criou Deus os céus e a terra. Ele já tinha criado essa terra aqui, ó, o mundo. E Deus fez outro mundo, esse mundo dentro desse mundo, debaixo das águas que continham neste mundo, nesta terra. O nosso mundo foi feito no meio das águas que estavam no abismo deste mundo.